O barulho ensurdecedor ecoava pelo supermercado como ondas quebrando contra rochas. Vozes se misturavam em um coro desesperado. Chama o SAMU! Alguém conhece ele? Meu Deus, que susto! No centro do tumulto, um homem jovem jazia inconsciente no chão frio de cerâmica, seus óculos escuros caídos ao lado, revelando um rosto pálido e contraído pela tensão. Letícia Silva empurrava o carrinho de compras ao lado da mãe quando o estrondo a fez virar-se instintivamente. Seus olhos castanhos se arregalaram ao ver a cena. Um rapaz bem vestido, aparentando uns 20 e poucos anos, desfalecido entre as prateleiras de produtos de limpeza. Seu uniforme azul claro de auxiliar de enfermagem ainda carregava o cheiro do hospital onde trabalhava no turno da manhã. E algo em seu interior se ativou como um mecanismo automático. "Mãe, segura o carrinho", disse ela, entregando a alça para Dona Carmen, uma senhora de cabelos grisalhos que ainda processava a situação com os olhos arregalados de susto. Letícia se abaixou ao lado do desconhecido, seus joelhos tocando o chão gelado. Com movimentos precisos e delicados, verificou seu pulso, forte, mas acelerado. Sua respiração era superficial, mas constante. Não havia sinais de ferimentos externos, apenas uma palidez preocupante que contrastava com os traços marcantes de seu rosto. "Ele está respirando bem, mas precisamos levá-lo para o hospital", disse ela para a pequena multidão que se formara ao redor. "Alguém pode me ajudar a colocá-lo no meu carro?" 2 senhores se adiantaram. Seu Antônio, o açougueiro do mercado, e seu José, que sempre comprava pão pela manhã. Juntos, com cuidado extremo, ergueram o rapaz desacordado. Letícia notou o peso de seu corpo, não muito alto, mas de constituição atlética, com músculos definidos sob a camisa social impecavelmente passada. Enquanto caminhavam em direção ao estacionamento, ela observava os detalhes do estranho. Suas mãos eram cuidadas, sem calos ou marcas de trabalho braçal. O relógio em seu pulso brilhava discretamente, certamente caro, mas usado com naturalidade, como quem não precisa ostentar. Os sapatos, mesmo após a queda, mantinham um brilho que denunciava qualidade. Tudo nele respirava uma elegância casual, mas havia algo mais. Uma tensão nas linhas do rosto que nem mesmo a inconsciência conseguia apagar completamente. O Fusca bege de Letícia esperava sob o sol da tarde, fiel companheiro de tantas jornadas. Seu banco traseiro, coberto por uma capa de crochê que a avó fizera anos atrás, recebeu o corpo desfalecido do desconhecido. Letícia ajustou-o com cuidado, garantindo que sua cabeça ficasse apoiada adequadamente. "Obrigada, seu Antônio, seu José", disse ela, já entrando no carro. "Vou levá-lo direto para o Hospital São Lucas." Dona Carmen, ainda atordoada, segurava as sacolas de compras. "Filha, você nem conhece esse moço, e se..." "Mãe, qualquer pessoa faria isso", Letícia respondeu, ligando o motor que tossiu antes de pegar. "Fica tranquila. Volto logo." O trajeto até o hospital normalmente levava 15 minutos, mas Letícia conhecia cada rua, cada atalho da pequena cidade de Três Corações do Vale. Enquanto dirigia, olhava pelo retrovisor, observando o rapaz desacordado. Havia algo nele que despertava sua curiosidade, não apenas sua aparência cuidada, mas uma aura de cansaço que ela reconhecia. Era o mesmo esgotamento que via nos médicos após plantões longos, nos familiares de pacientes internados, nas pessoas que carregavam pesos invisíveis. As ruas se sucediam. A Rua das Flores, com suas casas coloridas e pequenos jardins, a Avenida Central, onde ficavam o banco e a farmácia, a Praça da Igreja, sempre movimentada no final da tarde. Três Corações do Vale era o tipo de cidade onde todos se conheciam, onde novidades corriam mais rápido que o vento, e aquele rapaz, definitivamente, era uma novidade. Chegando ao hospital, Letícia estacionou na emergência.
2 funcionários da recepção, que a conheciam bem, vieram ajudar. Marcos, o técnico de enfermagem do plantão, e Joana, da triagem, carregaram o desconhecido para uma maca. «Letícia, quem é ele?» perguntou Joana, enquanto empurravam a maca pelos corredores familiares. «Não sei. Desmaiou no mercado do seu Geraldo. Parecia estresse, mas é melhor o doutor avaliar», respondeu ela, acompanhando o movimento da equipe. O Hospital São Lucas não era grande, apenas 2 andares, com uma emergência pequena, mas eficiente. As paredes verde claras e o cheiro característico de desinfetante criavam uma atmosfera que Letícia conhecia como a palma da mão. Ali, ela havia passado noites em claro cuidando de pacientes, havia chorado e sorrido. Havia aprendido que a medicina vai muito além de procedimentos técnicos. Dr. Henrique, um homem na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos e óculos pequenos, assumiu o caso. Letícia ficou na sala de espera, mas sua mente não conseguia se desligar do estranho. Havia algo naquele desmaio que não parecia comum. A palidez extrema, a tensão muscular mesmo inconsciente, como se o corpo estivesse lutando contra algo invisível. Após cerca de 20 minutos, ela ouviu uma voz fraca vinda do consultório. Onde estou? Letícia se levantou instintivamente, mas hesitou. Não era parente, não tinha autorização para entrar. Ainda assim, algo a puxava em direção àquela voz confusa e assustada. Dr. Henrique apareceu na porta. Letícia, você pode entrar um momento? Ele está perguntando por quem o trouxe. O consultório era pequeno e apertado, com uma maca, uma cadeira e vários equipamentos médicos básicos. O rapaz estava sentado, apoiado na cabeceira, os olhos ainda meio vidrados. Quando viu Letícia, algo em sua expressão mudou, uma mistura de alívio e confusão. Você me trouxe aqui? Perguntou ele, a voz ainda fraca, mas com uma qualidade diferente. Não era o sotaque típico da região. Sim, Letícia respondeu simplesmente, aproximando-se. Você desmaiou no supermercado. Como está se sentindo? Ele a estudou por um momento, como se tentasse processar não apenas a informação, mas a pessoa diante dele. Letícia sentiu-se observada de uma forma intensa, mas não desconfortável. Era como se ele estivesse tentando entender algo que ia além da situação imediata. Eu não me lembro de muita coisa, admitiu, passando a mão pelos cabelos escuros e ligeiramente ondulados. Estava fazendo compras e depois... escuridão. Dr. Henrique consultou suas anotações. Seus sinais vitais estão normais agora, mas você apresentou sintomas de estresse severo e hipoglicemia. Quando foi a última vez que se alimentou adequadamente? O rapaz hesitou, como se a pergunta fosse mais complexa do que parecia. Acho que ontem à noite. Tenho andado meio esquecido dessas coisas. Trabalha com quê? Dr. Henrique continuou sua avaliação. Novamente aquela hesitação. Letícia notou como seus olhos se desviavam, como se estivesse medindo cada palavra. Negócios, administração de alguns empreendimentos. Era uma resposta vaga, mas Letícia não era de fazer perguntas indiscretas. O que importava era que ele parecia estar se recuperando. Sua cor voltava gradualmente, e embora ainda parecesse cansado, não havia mais aquela palidez alarmante. Precisa de alguém para chamá-lo em casa? Perguntou o Dr. Henrique. Família, namorada, amigos... O rapaz balançou a cabeça negativamente, um gesto que carregava mais tristeza do que deveria. Não precisa incomodar ninguém. Eu posso ir sozinho. De jeito nenhum, Letícia interferiu, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Você acabou de desmaiar. Não deveria dirigir ou ficar sozinho pelo menos hoje. Ele a olhou novamente e, desta vez, Letícia viu algo que a tocou profundamente.
Gratidão misturada com surpresa, como se gestos simples de cuidado fossem raros em sua vida. Você nem me conhece, ele disse suavemente. Por que está fazendo isso? A pergunta ecoou no ar pequeno do consultório. Dr. Henrique havia saído para atender outro paciente, deixando-os sozinhos. Letícia sentou-se na cadeira ao lado da maca, suas mãos entrelaçadas no colo. Porque qualquer pessoa faria, respondeu ela, ecoando as palavras que havia dito à mãe. E porque... Bem, você parecia precisar. Parecia precisar? Ele repetiu, uma pontinha de sorriso tocando o canto de seus lábios pela primeira vez. Sim, às vezes a gente consegue ver quando alguém está carregando um peso muito grande sozinho. Não sei explicar direito, mas você tem esse olhar. Ele ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras dela. Letícia podia quase ver os pensamentos se movendo atrás de seus olhos. Uma luta interna entre abrir-se e manter as defesas erguidas. Como você se chama? Perguntou finalmente. Letícia, Letícia Silva. E você? Luan, respondeu ele. E após uma pausa quase imperceptível, acrescentou. Luan Mendes. O nome soou familiar para Letícia, mas ela não conseguia localizar onde o havia ouvido. Talvez alguém da cidade tivesse mencionado, ou talvez fosse apenas uma impressão. Prazer, Luan, disse ela com sinceridade. Você é de Três Corações? Não, estou apenas visitando, ele respondeu, novamente com aquela hesitação que começava a caracterizar suas respostas. E você? Trabalhas aqui no hospital? Sou auxiliar de enfermagem. Acabei o turno da manhã e estava fazendo compras com minha mãe quando você desmaiou. Que sorte a minha, Luan disse, e havia uma sinceridade em sua voz que fez Letícia se sentir aquecida por dentro. Obrigado. De verdade. Doutor. Henrique retornou com alguns papéis. Bem, seus exames estão normais, mas recomendo repouso pelo resto do dia e uma alimentação adequada. Nada de esforços físicos ou emocionais intensos. Luan assentiu, mas Letícia notou como ele não parecia ter muita ideia de como seguir essas recomendações. Havia algo em sua linguagem corporal, os ombros tensos, as mãos inquietas, que sugeria alguém não acostumado a cuidar de si mesmo adequadamente. Onde você está hospedado? Perguntou ela impulsivamente. Na pousada, a pousada dos Ipês, ele respondeu. Letícia conhecia bem o lugar, um estabelecimento simples, mas acolhedor, administrado pela família Oliveira há décadas. Era o tipo de lugar que recebia viajantes de passagem, representantes comerciais, ocasionalmente algum turista perdido que descobria os encantos discretos da cidade. Dona Francisca faz uma comida caseira maravilhosa, comentou ela. Certamente ela pode preparar algo nutritivo para você. Você conhece todo mundo nesta cidade? Luan perguntou, um sorriso genuíno finalmente aparecendo em seu rosto. Três Corações não é muito grande, Letícia riu. Depois de viver aqui a vida toda, você acaba conhecendo mesmo. Há algo reconfortante naquela risada, Luan pensou. Era diferente das risadas que estava acostumado a ouvir. Não havia segundas intenções. Não havia cálculos por trás. Era simplesmente genuína. Doutor. Henrique liberou Luan com as recomendações médicas e um pedido para retornar se sentisse qualquer mal-estar. Na saída do hospital, Letícia acompanhou-o até a entrada, onde presumia que ele chamaria um táxi. Luan, disse ela, hesitando por um momento antes de continuar. Eu sei que você não me conhece, e talvez isso seja estranho, mas... se precisar de alguma coisa, se sentir mal novamente... Você tem meu número? Ele parou, estudando-a novamente, com aquele olhar intenso que ela começava a reconhecer. Havia uma batalha acontecendo em sua mente. Ela podia ver isso claramente. Você faria isso? Me daria seu número? Perguntou,
como se a ideia fosse ao mesmo tempo desejável e incompreensível. Claro, Letícia respondeu sem hesitar, pegando um papel da bolsa e escrevendo rapidamente. Trabalho nos turnos da manhã, mas sempre respondo às mensagens. Luan pegou o papel como se fosse algo precioso. Seus dedos roçaram os dela por um instante e Letícia sentiu uma corrente elétrica sutil, não romântica necessariamente, mas uma conexão, um reconhecimento mútuo de algo importante acontecendo entre eles. Obrigado, ele disse, guardando o papel no bolso da camisa social. Por tudo, pela ajuda, pela gentileza. Qualquer pessoa faria isso, Letícia repetiu, mas desta vez as palavras soaram diferentes, como se ambos soubessem que nem qualquer pessoa faria e que aquele encontro tinha algo de especial. Um táxi se aproximou e Luan acenou. Antes de entrar, virou-se uma última vez para Letícia. Posso te mandar uma mensagem mais tarde, para você saber que estou bem? O coração de Letícia deu uma acelerada inexplicável. Claro, eu gostaria de saber. Ele sorriu, um sorriso pequeno, mas sincero, e entrou no táxi. Letícia ficou parada na entrada do hospital, vendo o carro se afastar pela avenida central. Algo havia mudado naquela tarde. Ela não sabia exatamente o quê, mas sentia que sua vida havia tomado uma direção ligeiramente diferente. Voltando para casa no Fusca bege, Letícia não conseguia tirar Luan da cabeça. Havia mistérios nele que despertavam sua curiosidade. A vagueza sobre seu trabalho, a solidão que transparecia mesmo quando sorria, a forma como parecia surpreso com gestos simples de bondade. Mas mais que curiosidade, havia uma sensação de que suas vidas haviam se cruzado por uma razão. Quando chegou em casa, Dona Carmen a esperava na varanda da casa simples onde viviam, uma construção térrea com jardim pequeno, mas bem cuidado. E então, filha, como está o rapaz? Está bem, mãe. Era estresse e fome. O médico disse que ele vai ficar bom com repouso e alimentação adequada. Que bom, Dona Carmen suspirou aliviada. Você fez certo em ajudar. Assim que a gente ensinou vocês a ajudar o próximo sem esperar nada em troca. Letícia sorriu, abraçando a mãe. Mas em seu íntimo, ela sabia que daquele encontro, alguma coisa ela esperava sim, mesmo que ainda não soubesse exatamente o quê. Naquela noite, enquanto organizava o uniforme para o plantão do dia seguinte, Letícia pegou-se checando o celular mais vezes que o normal, esperando uma mensagem de Luan. Quando finalmente ela chegou, por volta das 9 da noite, seu coração saltou. Oi, Letícia. É o Luan, queria agradecer novamente e dizer que estou bem. Dona Francisca realmente faz uma comida incrível. Muito obrigado por tudo hoje. Ela releu a mensagem 2 vezes antes de responder. Que bom saber que está melhor. Dona Francisca é um amor mesmo. Descanse bastante. Vou descansar. Boa noite, Letícia. E obrigado por me ver. A mensagem final ficou ecoando na mente dela. Por me ver. Não por me ajudar ou por me socorrer, mas por me ver. Havia uma profundidade naquelas palavras que tocou algo em seu coração. Enquanto se preparava para dormir, Letícia olhou pela janela do quarto para as luzes da cidade pequena. Em algum lugar, na pousada dos ipês, Luan provavelmente também olhava pela janela, pensando no dia que havia passado. 2 desconhecidos, 2 vidas que se cruzaram por acaso, ou talvez por destino. Ela não sabia ainda, mas aquele era apenas o primeiro capítulo de uma história que mudaria para sempre a vida de ambos. Uma história que começara com um desmaio em um supermercado simples, mas que se desenvolveria em algo muito mais profundo e transformador. O sono chegou lentamente para Letícia naquela noite, embalado pela lembrança do sorriso tímido de Luan e pela sensação inexplicável de que algo importante havia começado. A manhã seguinte chegou com o canto dos bem-te-vis no quintal da casa de Letícia.
O sol filtrava através das cortinas de algodão, criando padrões dourados na parede do quarto simples, mas aconchegante. Ela acordou com uma sensação estranha, como se tivesse sonhado algo importante, mas só conseguisse lembrar de fragmentos. Olhos escuros, um sorriso tímido, a textura de um papel com um número de telefone. Não era sonho. Ela percebeu rapidamente. Luan Mendes era real, e suas mensagens ainda brilhavam na tela do celular. Durante o café da manhã, pão caseiro com manteiga e café coado na hora, tradição inquebrantável na casa da Silva, Dona Carmen notou a expressão pensativa da filha. "Acordou com a cabeça onde hoje, Letícia?" perguntou, servindo o café fumegante na xícara de porcelana florida que havia sido da avó. "Estava pensando no rapaz de ontem", Letícia admitiu, mexendo o açúcar distraída. "Havia algo diferente nele, mãe. Não consigo explicar." "Diferente como?" "Como se ele não estivesse acostumado com bondade. Você deveria ter visto a cara dele quando eu ofereci ajuda. Era como se fosse a coisa mais surpreendente do mundo." Dona Carmen, que aos 62 anos já havia visto muita coisa da vida, estudou a filha com o olhar experiente de mãe. "Cuidado, minha filha. Homem bonito e misterioso pode ser perigoso para o coração de uma moça." "Mãe!" Letícia protestou, mas um rubor leve coloriu suas bochechas. "Não é isso, é só compaixão cristã." "Sei", Dona Carmen sorriu. "Compaixão cristã que faz você olhar o celular de 5 em 5 minutos." Letícia não conseguiu negar. Havia algo sobre Luan que despertava não apenas sua curiosidade, mas uma vontade genuína de cuidar, de entender, de estar presente. Era diferente de qualquer coisa que havia sentido antes. O plantão no hospital começou às 7 da manhã. Letícia chegou pontualmente, como sempre, cumprimentando os colegas e checando a escala de pacientes. O Hospital São Lucas tinha um movimento tranquilo pela manhã. Alguns internados na ala geral, 2 pacientes na observação, rotina normal para uma terça-feira. Por volta das 10 horas, enquanto organizava medicamentos, seu celular vibrou. Uma mensagem de Luan. "Bom dia, Letícia. Como está? Espero não estar incomodando." Ela sorriu involuntariamente. "Bom dia. Não incomoda nada. Como passou a noite?" "Melhor do que há semanas. Acho que era isso mesmo que eu precisava. Descanso forçado", ele respondeu. "Você está no hospital?" "Sim, no plantão da manhã." "Você está se sentindo bem? Algum mal-estar?" "Fisicamente, sim. Mentalmente. Ainda processando ontem." A honestidade na resposta tocou Letícia. Havia uma vulnerabilidade nas palavras dele que contrastava com a compostura que ele tentava manter pessoalmente. "Quer conversar sobre isso?" ela digitou, depois apagou, muito direto. "Às vezes ajuda a falar", escreveu, mas também apagou. Finalmente mandou. "Entendo. Às vezes precisamos de tempo para processar as coisas." "Você é muito sábia para alguém tão jovem", veio a resposta. "Quantos anos você tem, se não for indiscreto?" 24. E você?" 26. Mas às vezes me sinto como se tivesse 100. A confissão era carregada de cansaço. Letícia se perguntou que tipo de vida uma pessoa de 26 anos levava para se sentir assim. Durante o resto da manhã, eles trocaram mensagens esporádicas. Luan perguntava sobre o trabalho dela, sobre a cidade, sobre sua vida. Letícia respondia com naturalidade, mas notava que ele desviava habilmente sempre que ela fazia perguntas sobre sua própria vida. Na hora do almoço, Letícia se dirigiu ao pequeno restaurante em frente ao hospital, onde costumava comer quando não levava marmita de casa. Seu Benedito, o dono, sempre preparava pratos caseiros que lembravam comida de mãe. Foi lá que ela ouviu a primeira menção ao nome Luan Mendes, em um contexto que não fosse sua conversa particular. "Você viu aquele carro importado parado na pousada da Francisca?"
comentava Dona Neuza, a costureira, para sua amiga. Dizem que é de um rapaz rico de São Paulo. Rico como? Perguntou a amiga, curiosa. Rico de verdade. Lucília viu ele pagando a conta da pousada com um cartão dourado. E o carro? Meu Deus, deve custar mais que minha casa. Letícia engoliu em seco. Um cartão dourado? Carro importado? Começava a entender por que Luan havia sido vago sobre sua profissão. Como é que se chama mesmo? A amiga continuou. Luan alguma coisa. Luan Mendes, acho. Mendes, Mendes. A mulher repetiu, pensativa. Não é aquele Mendes da empresa de tecnologia? Aquela que saiu no jornal? Qual empresa? Ah, não lembro direito. Mas se for ele mesmo, é dinheiro que não acaba mais. Letícia terminou o almoço rapidamente, a cabeça fervilhando de perguntas. Luan Mendes, empresário de tecnologia, rico o suficiente para chamar atenção em uma cidade pequena. De repente, muita coisa fazia sentido. As roupas caras, o relógio discreto, mas obviamente valioso, a forma como ele parecia deslocado fazendo compras em um mercado simples, mas também levantava novas questões. O que um jovem milionário de São Paulo estava fazendo sozinho em Três Corações do Vale? Por que ele parecia tão isolado, tão carente de conexões humanas genuínas? De volta ao hospital, Letícia pesquisou discretamente no celular. Luan Mendes, empresário tecnologia, retornou vários resultados. Lá estava ele, Luan Mendes, CEO e fundador da Mendes Tech, empresa especializada em soluções digitais para pequenas e médias empresas. 26 anos, formado em engenharia da computação, considerado um dos jovens empreendedores mais promissores do país. As fotos dos artigos mostravam um Luan diferente do que ela conhecera, mais formal, sorrisos protocolares, sempre rodeado de pessoas em eventos corporativos. Mas havia algo em seus olhos, mesmo naquelas fotos profissionais, que ela reconhecia. Uma solidão disfarçada, um cansaço que nenhum sucesso financeiro conseguia mascarar completamente. Uma matéria mais recente chamou sua atenção. Jovem CEO tira licença indefinida da empresa para reavaliação pessoal. A reportagem era de 3 semanas atrás. Agora tudo começava a fazer sentido. Luan estava em Três Corações, não a trabalho ou turismo, mas fugindo. Fugindo do sucesso, das pressões, de uma vida que, apesar de parecer perfeita por fora, o estava consumindo por dentro. O resto do plantão passou lentamente, com Letícia dividida entre suas responsabilidades profissionais e os pensamentos sobre Luan. Ela se sentia como se tivesse descoberto um segredo importante, mas também se questionava se deveria confrontá-lo sobre isso. Às 5 da tarde, quando saía do hospital, seu celular tocou. Era Luan. Oi, disse ela, atendendo. Oi, Letícia. A voz dele soava diferente pelo telefone, mais próxima, mais íntima. Desculpa ligar assim, mas você disse que termina o plantão às 5, né? Acabei de sair. Por quê? Eu sei que vai parecer estranho, mas você gostaria de tomar um café? Ou um suco? Qualquer coisa? Eu meio que preciso de uma companhia normal hoje. Companhia normal. A expressão ecoou na mente de Letícia. Havia uma súplica sutil naquelas palavras, um pedido de ajuda disfarçado de convite casual. Claro, ela respondeu sem hesitar. Onde você quer encontrar? Tem algum lugar que você goste? Algum lugar simples? Letícia pensou por um momento. Conhece a padaria da Dona Rosa? Fica na Praça Central. Não conheço, mas posso procurar. É fácil de achar, todo mundo conhece. Nos encontramos lá em meia hora. Perfeito. E Letícia? Obrigado. De novo. A padaria da Dona Rosa era uma instituição em Três Corações do Vale.
Funcionava desde 1967, quando Rosa Pereira, então com 20 anos, decidiu transformar sua paixão por confeitaria em sustento para a família. Agora, aos 73 anos, ela ainda supervisionava pessoalmente cada fornada de pães e doces. O ambiente era exatamente o oposto dos lugares sofisticados que Luan devia frequentar. Mesas de fórmica, cadeiras simples, decoração que não mudava há décadas. Mas havia algo acolhedor naquele lugar, uma autenticidade que relaxava instantaneamente qualquer pessoa que entrasse. Letícia chegou primeiro e escolheu uma mesa no canto, longe das janelas que davam para a praça movimentada. Não queria que Luan se sentisse observado ou desconfortável. Ela pediu um café e ficou esperando, os nervos à flor da pele, sem saber exatamente por quê. Luan apareceu alguns minutos depois, e Letícia notou imediatamente a diferença em sua aparência. Ele havia trocado a camisa social por uma camiseta simples e jeans, mas ainda assim conseguia chamar a atenção. Havia uma elegância natural nele, que nenhuma roupa casual conseguia disfarçar. "Desculpa o atraso", disse ele, sentando-se à sua frente. "Precisei pedir direções 3 vezes. Sem problemas. Pediu alguma coisa?" "Um café, por favor." Ele olhou ao redor, absorvendo o ambiente. "Este lugar é perfeito." "Perfeito? Real", ele explicou. "Sem pretensão, sem performance. As pessoas vêm aqui só para tomar café e conversar." Letícia estudou-o, percebendo as pequenas mudanças em sua linguagem corporal. Ele parecia mais relaxado, menos guardado. Talvez fosse o ambiente, ou talvez fosse ela. "Luan", começou ela cuidadosamente. "Posso fazer uma pergunta meio direta?" Ele tensionou ligeiramente. "Pode. Você está bem? Digo, realmente bem? Não fisicamente, mas bem." A pergunta pareceu pegar Luan desprevenido. Ele ficou em silêncio por um longo momento, mexendo o açúcar no café que havia chegado. "Por que pergunta?" disse finalmente. "Porque, bem, você tem uma aparência de quem está carregando muito peso sozinho. E ontem, quando desmaiou, não era só cansaço físico, era?" Luan levantou os olhos para ela e Letícia viu algo que a tocou profundamente. Gratidão misturada com medo. Gratidão por alguém perguntar de verdade, medo de responder honestamente. "Você é muito perceptiva", disse ele suavemente. "Vem com o território. Trabalhar na área da saúde ensina a gente a ver além do óbvio." "E o que você vê quando olha para mim?" Letícia pensou cuidadosamente antes de responder. "Vejo alguém inteligente, bem-sucedido, mas muito solitário. Vejo alguém que está acostumado a cuidar de tudo e de todos, mas não tem ninguém cuidando dele. E vejo alguém que está fugindo de alguma coisa." As palavras pairaram no ar entre eles. Luan não negou, não confirmou, apenas continuou olhando para ela com aquela expressão de quem estava sendo visto pela primeira vez em muito tempo. "Você pesquisou sobre mim?" perguntou finalmente. Letícia se ruborizou. "Meio que sim. Desculpa, eu sei que foi invasivo, mas..." "Não", ele a interrompeu. "Não estou bravo. Na verdade, estou impressionado que você não tenha saído correndo quando descobriu." "Por que eu sairia correndo?" "Porque..." Ele gesticulou vagamente. "Porque geralmente, quando as pessoas descobrem quem eu sou, tudo muda. As conversas ficam diferentes, os sorrisos ficam diferentes, as intenções ficam diferentes." "E o que mudou agora?" Letícia perguntou simplesmente. Luan a estudou por um momento, procurando sinais de falsidade, de interesse secundário. Não encontrou nenhum. "Nada", admitiu, surpreso. "Absolutamente nada." "Então por que mudaria?" Ela sorriu. "Você continua sendo a mesma pessoa que desmaiou no supermercado ontem. A mesma pessoa que agradeceu pela ajuda como se fosse a coisa mais rara do mundo. A mesma pessoa que parece precisar de um amigo."
A palavra amigo fez algo se apertar no peito de Luan. Quando foi a última vez que alguém havia se oferecido para ser simplesmente seu amigo, sem querer nada em troca? É isso que você está oferecendo? Perguntou ele. Amizade? Por enquanto, Letícia respondeu honestamente. Você parece precisar de alguém para conversar, e eu gosto de ajudar pessoas, e há algo em você que me faz querer entender, querer ajudar. Mesmo sabendo que eu sou rico, ela completou. E daí? Dinheiro não imuniza ninguém contra solidão ou cansaço. Às vezes até piora, não é? Luan assentiu lentamente. Ela havia acertado em cheio. Pode contar? Letícia perguntou gentilmente. O que te trouxe até aqui? Luan respirou fundo, como se estivesse se preparando para pular de um penhasco. Então, pela primeira vez em anos, começou a falar de verdade. Eu construí uma empresa do zero, começou. Comecei no quarto da minha mãe, programando até de madrugada, vivendo de miojo e sonhos. Em 5 anos, virou uma empresa de milhões. Todo mundo me chamava de prodígio, de gênio, de exemplo de sucesso. Ele parou para tomar um gole de café, organizando os pensamentos. Mas no meio de todo esse sucesso eu percebi que tinha perdido. Eu. Não lembrava mais por que havia começado. Não lembrava quando foi a última vez que fiz algo por prazer, que conversei com alguém sem pensar em negócios, que acordei sem sentir um peso no peito. Letícia ouvia em silêncio, seus olhos atentos e compassivos. Há 3 semanas, estava numa reunião importante, investidores internacionais, milhões em jogo, e de repente não conseguia mais respirar. Pânico total. Saí da sala correndo, peguei o carro e dirigi até não aguentar mais. Quando parei, estava aqui. E por que ficou? Porque pela primeira vez em anos, ninguém me conhecia. Ninguém queria nada de mim. Podia ser só Luan. Não o CEO da Mendes Tech. Não o jovem prodígio. Não o homem que vale milhões. Só Luan. A vulnerabilidade em sua voz tocou algo profundo em Letícia. Ela estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a dele num gesto simples de apoio. E como está sendo ser só Luan? Ele olhou para as mãos deles, juntas sobre a mesa de fórmica. O toque dela era suave, sem segundas intenções, apenas humano. Assustador, admitiu, mas também libertador. Ontem, quando desmaiou, foi a primeira vez em anos que alguém me viu sem os rótulos, sem as expectativas. Você me viu só como uma pessoa que precisava de ajuda. E é isso que você é, Letícia disse simplesmente. Uma pessoa. Rica, bem-sucedida, mas ainda assim uma pessoa que às vezes precisa de ajuda, de companhia, de alguém que se importe sem querer nada em troca. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, o burburinho suave da padaria criando uma trilha sonora reconfortante ao redor deles. Luan se sentia mais leve do que havia se sentido em meses. Havia algo em Letícia que o fazia se sentir seguro para ser vulnerável. E você? Perguntou ele finalmente. Sempre quis ser enfermeira? Auxiliar de enfermagem, ela corrigiu com um sorriso. E sim, sempre. Desde pequena eu queria cuidar das pessoas. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Câncer. E vi como os profissionais da saúde fazem diferença não só no tratamento, mas no carinho, no apoio emocional. Sinto muito pelo seu pai. Obrigada. Foi difícil, especialmente para minha mãe. Mas também me ensinou que a vida é frágil, que precisamos cuidar uns dos outros. É isso que você faz comigo? Luan perguntou. Cuida. É isso que pessoas fazem, Letícia respondeu. Cuidam umas das outras, pelo menos deveriam. Luan sorriu, um sorriso genuíno, sem a guardada característica que Letícia estava começando a associar com ele. Faz muito tempo que ninguém cuida de mim assim, confessou. Quanto tempo? Ele pensou. Desde que minha mãe morreu, há 3 anos. Depois disso, sempre fui eu cuidando dos outros.
funcionários, investidores, problemas. Nunca o contrário. Deve ser cansativo. É exaustivo, ele admitiu. E solitário. Muito solitário. O sol começava a se pôr, pintando a padaria com tons dourados através das janelas. O movimento havia diminuído, deixando-os praticamente sozinhos com seus cafés e sua conversa crescente. Luan, Letícia disse hesitante, posso sugerir uma coisa? Claro. Que tal você ficar mais alguns dias aqui? Não como fuga, mas como pausa, para descobrir quem você é quando não está sendo CEO que seria bom? De nada. Acho que seria necessário e... Ela hesitou. Eu gostaria de ajudar você a descobrir isso. Luan a olhou, surpreso pela oferta. Por quê? Por que você faria isso por mim? Porque todo mundo merece ter alguém que se importe. E porque, bem, eu me importo. As palavras foram ditas com simplicidade, mas carregavam um peso emocional que atingiu Luan em cheio. Há quanto tempo ninguém dizia que se importava com ele? Eu gostaria disso, disse ele suavemente. Mais do que você imagina. Quando saíram da padaria, já estava escurecendo. Luan acompanhou Letícia até o ponto de ônibus, onde ela pegaria a condução para casa. Obrigado pela tarde, disse ele, e por me deixar falar. Obrigada você por confiar em mim, ela respondeu. Nos falamos amanhã, definitivamente. O ônibus chegou e Letícia subiu. Pela janela acenou para Luan, que ficou parado no ponto até o veículo desaparecer na curva da rua. Caminhando de volta para a pousada, Luan se sentia diferente, mais leve, mais conectado consigo mesmo. Pela primeira vez em anos, tinha algo para aguardar com expectativa que não envolvia planilhas, reuniões ou decisões corporativas. Tinha Letícia, tinha uma amiga, tinha alguém que se importava. E talvez, apenas talvez, isso fosse o início de encontrar de volta o homem que ele havia perdido no meio do sucesso. Os dias seguintes fluíram com uma naturalidade que Luan havia esquecido que existia. Pela primeira vez em anos, acordava sem agenda, sem compromissos inadiáveis, sem o peso de decisões que afetariam centenas de funcionários. A princípio, a ausência de estrutura o deixava ansioso. Seus dedos coçavam para pegar o celular e verificar e-mails. Sua mente automaticamente tentava organizar o dia em blocos produtivos. Mas Letícia, com sua presença suave e constante, estava aos poucos o ensinando uma nova forma de existir. Era quinta-feira, quando ela sugeriu algo que mudaria completamente a perspectiva de Luan sobre a cidade e sobre si mesmo. Que tal você conhecer onde eu trabalho de verdade? Perguntou ela durante um de seus encontros matinais na padaria, que já haviam se tornado rotina. Não como paciente, mas como visitante. Luan levantou as sobrancelhas intrigado. Você quer me mostrar o hospital? Quero te mostrar o que eu faço. Como é cuidar das pessoas? Como é fazer diferença de verdade na vida de alguém? Havia algo na voz dela que tocou uma corda sensível em Luan. Nos últimos anos, ele havia perdido a conexão com o propósito real de seu trabalho. A Mendstech desenvolvia soluções tecnológicas que, teoricamente, facilitavam a vida das pessoas. Mas há muito tempo, Luan não via o impacto real disso. Tudo havia se tornado números, métricas, relatórios financeiros. Eu gostaria, disse ele sinceramente. Mas não vai dar problema? Eu visitando assim? Dr. Henrique já disse que você pode voltar quando quiser. E além disso, ela sorriu travessa, você pode ser meu assistente voluntário por um dia. A ideia era ao mesmo tempo assustadora e fascinante. Luan, que comandava uma empresa de tecnologia, brincando de assistente de enfermagem em um hospital de cidade pequena. O que eu teria que fazer? Nada muito complexo.
Conversar com os pacientes, ajudar com pequenas tarefas, distribuir o lanche da tarde. Coisas simples, mas que fazem diferença. E se eu não souber o que fazer? Letícia estendeu a mão sobre a mesa, tocando a dele num gesto que já havia se tornado natural entre eles. Você vai saber. Cuidar das pessoas é instintivo. Você só esqueceu como. Na tarde seguinte, Luan se apresentou no Hospital São Lucas, vestindo jeans e uma camiseta simples, carregando uma mochila pequena com água e alguns doces que havia comprado na padaria. Sugestão de Letícia para conquistar os pacientes mais difíceis. Bem-vindo ao meu mundo, disse ela, recebendo-o na recepção. Pronto para descobrir como é fazer diferença uma pessoa por vez? O hospital, durante o turno da tarde, tinha uma energia diferente da emergência noturna que Luan conhecera. Era mais calmo, mas também mais íntimo. Familiares visitavam pacientes internados, idosos faziam consultas de rotina, crianças brincavam na pequena área de espera pediátrica. Letícia o guiou pelos corredores, explicando a rotina, apresentando-o aos colegas. Este é Luan, vai nos ajudar hoje como voluntário, dizia ela, e ninguém questionava, ninguém parecia curioso demais. Era refrescante ser aceito simplesmente como Luan, o voluntário. A primeira tarefa foi simples, ajudar na distribuição do lanche da tarde para os pacientes internados. Luan carregava a bandeja, enquanto Letícia administrava medicamentos e verificava sinais vitais. Quarto 12, disse ela. Seu Osvaldo, 72 anos, internado para observação após uma queda. Ele está meio desanimado porque a família mora longe e não pode visitar todos os dias. Luan entrou no quarto pequeno e ensolarado, onde um senhor de cabelos brancos estava sentado na cama, olhando pela janela com expressão melancólica. Boa tarde, seu Osvaldo, disse Luan, aproximando-se com a bandeja. Trouxe o lanche. O idoso virou-se, surpreso. Você não é o rapaz que sempre traz? Não, sou voluntário hoje. Luan, ele se apresentou, estendendo a mão. Osvaldo, o senhor respondeu, apertando a mão oferecida. Voluntário é? Que bom. Precisamos de gente jovem por aqui. Enquanto organizava o lanche na mesinha ao lado da cama, Luan notou algumas fotos na cabeceira. Uma família grande, com muitas crianças. Família bonita, comentou. Os olhos de seu Osvaldo se iluminaram. São meus netos. Tenho 8, pode acreditar? O mais novo fez 2 anos semana passada. E onde moram? Espalhados pelo Brasil todo. 3 estão em São Paulo, 2 no Rio, 1 em Brasília. A vida, né? Todo mundo correndo atrás do sustento. Havia uma tristeza resignada na voz do idoso que tocou Luan profundamente. Ele se sentou na cadeira ao lado da cama, esquecendo completamente que tinha outras bandejas para entregar. Deve ser difícil ficar longe deles, disse. É, meu filho, mas entendo. Quando eu era novo, também saí da cidade natal para buscar oportunidade. É o ciclo da vida. E o senhor não pensa em se mudar para perto de algum deles? Seu Osvaldo sorriu tristemente. Minha esposa está enterrada aqui. Minha casa, meus amigos, minhas memórias, tudo está aqui. Não dá para simplesmente arrancar as raízes aos 72 anos. Luan ficou em silêncio, absorvendo as palavras. Havia uma sabedoria ali que o atingia de forma inesperada. Aquele homem simples estava falando sobre raízes, sobre pertencimento, sobre a importância dos laços que vão além do sucesso material. Sabe de uma coisa, seu Osvaldo? O senhor me fez pensar sobre uma coisa importante. Qual? Sobre onde nossas raízes realmente estão. O idoso estudou Luan com olhos perspicazes. Você parece longe das suas, meu filho. A observação foi certeira. Luan engoliu em seco. Talvez esteja. Talvez eu tenha confundido sucesso com raízes. Acontece com muita gente. O importante é perceber antes que seja tarde demais. Eles conversaram por mais 20 minutos. Seu Osvaldo contou histórias da cidade,
de como havia chegado ali há 50 anos para trabalhar na antiga fábrica de tecidos, de como havia conhecido a esposa, criado os filhos. Luan ouvia fascinado, percebendo que aquele homem simples havia construído algo que ele, com toda a sua riqueza, não possuía. Uma vida com significado, com conexões reais, com propósito. Quando finalmente saiu do quarto, Letícia o esperava no corredor com um sorriso curioso. Demorou. "Tudo bem?" "Mais que bem", Luan respondeu, ainda processando a conversa. "Seu Osvaldo é sábio. Ele é especial mesmo, e você acabou de descobrir o segredo do que eu faço." "Qual segredo?" "Que cuidar das pessoas não é só sobre medicina, é sobre conexão humana, sobre ouvir, sobre estar presente. Você acabou de dar para aquele senhor algo que nenhum remédio pode dar." "O quê?" "Atenção. Alguém que se importava o suficiente para sentar e conversar." Luan sentiu algo se mexer em seu peito. Era uma sensação estranha, quase esquecida. A satisfação de ter feito diferença na vida de alguém de forma direta, imediata, humana. Os quartos seguintes trouxeram outras lições. Dona Francisca, de 80 anos, que fazia Luan rir com suas histórias picantes da juventude. João, um rapaz de 17 anos que havia quebrado a perna jogando futebol e estava desesperado para saber se voltaria a jogar. Maria Clara, de 6 anos, internada com pneumonia, que ensinou Luan a fazer aviõezinhos de papel e insistiu que ele desenhasse cachorrinhos para ela. Cada encontro era uma pequena revelação. Luan descobria que tinha jeito para conversar com crianças, paciência para ouvir idosos, capacidade de confortar pessoas preocupadas, qualidades que havia esquecido que possuía, soterradas sob anos de reuniões corporativas e decisões estratégicas. No final da tarde, ele e Letícia se sentaram no pequeno jardim do hospital para descansar. O sol estava se pondo, criando sombras longas entre as árvores. "E então?" perguntou ela. "Como foi sua primeira experiência como cuidador?" Luan ficou em silêncio por um momento, organizando os pensamentos. "Foi revelador. Eu havia esquecido como é bom fazer diferença direta na vida de alguém." "Ah, como assim?" "Na minha empresa, eu tomo decisões que afetam milhares de pessoas. Mas é tudo muito abstrato. Números, projeções, impactos indiretos. Hoje eu vi o sorriso da Maria Clara quando terminei o desenho do cachorrinho. Vi o alívio no rosto do João quando expliquei que quebrar a perna não significa fim da carreira no futebol. Vi a gratidão do seu Osvaldo por alguém ter parado para conversar." Letícia sorriu. "E como se sente?" "Útil. De verdade útil. Pela primeira vez em muito tempo." "Essa é a diferença entre ter sucesso e ter propósito", disse ela suavemente. "Você é bem-sucedido na sua empresa, mas hoje você teve propósito." As palavras ecoaram na mente de Luan como um sino. Sucesso versus propósito. Ele havia passado anos perseguindo um, mas negligenciando completamente o outro. "Letícia", disse ele, virando-se para encará-la. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" "Claro. Você já se arrependeu de alguma escolha? De não ter buscado algo maior, mais ambicioso?" Ela pensou cuidadosamente antes de responder. "Você está perguntando se eu me arrependo de não ter ido para uma cidade grande, feito uma faculdade, buscado uma carreira mais prestigiosa?" "Algo assim." "Não." Ela respondeu sem hesitação. "Nunca. Porque eu sei que o que faço importa. Todas as manhãs eu acordo sabendo que vou fazer diferença na vida de alguém. Pode não ser grandiosa, pode não aparecer nos jornais, mas é real, é imediata, é humana." "E isso te basta?" "Me completa", ela corrigiu. "Há uma diferença." Luan assentiu lentamente. Ele estava começando a entender essa diferença. Naquela noite, jantaram juntos no pequeno restaurante do seu Benedito. A conversa fluía naturalmente.
saltando de assuntos triviais para questões profundas com a facilidade que caracterizava a amizade crescente entre eles. "Posso te contar uma coisa?" disse Luan, brincando com o garfo no prato de estrogonofe caseiro. "Sempre. Nos últimos 3 anos, desde que minha mãe morreu, eu não tinha isso." "O quê?" "Alguém para conversar de verdade. Alguém que se importasse com o que eu estava sentindo, não apenas com o que eu estava decidindo ou produzindo." Letícia sentiu o coração apertar. Deve ter sido muito solitário. Foi. Eu tinha centenas de funcionários, dezenas de investidores, consultores, advogados, mas ninguém que perguntasse como eu estava dormindo, se estava me alimentando direito, se estava feliz. "E agora?" Luan sorriu, um sorriso que estava ficando cada vez mais natural. "Agora eu tenho você." A simplicidade da declaração tocou Letícia profundamente. Não havia romantismo forçado, não havia pressão ou expectativa além da amizade genuína que estava florescendo entre eles. "E eu tenho você," ela respondeu. "Alguém que me faz pensar sobre o mundo além dos limites de 3 corações, que me mostra que ambição não é necessariamente ruim, que sucesso pode ser uma ferramenta para fazer o bem." "Como assim?" "Hoje, vendo você com os pacientes, percebi algo. Você tem recursos, conexões, conhecimento que poderiam transformar muitas vidas, não apenas através da sua empresa, mas de forma direta, pessoal." Luan franzou a testa, intrigado. "Não estou entendendo." "O hospital, por exemplo. Precisamos de equipamentos novos há anos. A cidade toda poderia se beneficiar de um centro de saúde mais moderno. Você tem o conhecimento e os recursos para fazer isso acontecer. Você está sugerindo que você use seu sucesso a serviço do propósito que descobriu hoje, que encontre uma forma de combinar o Luan empresário com o Luan cuidador." A ideia era simultaneamente óbvia e revolucionária. Luan havia passado anos vendo sua riqueza como um peso, um isolamento. Mas e se fosse uma ferramenta? E se pudesse usar seus recursos para amplificar o tipo de impacto que havia descoberto naquela tarde? "É uma ideia interessante", admitiu. "Mas eu não saberia nem por onde começar." "Eu ajudo," Letícia disse simplesmente. "Nós ajudamos uns aos outros. É isso que amigos fazem." Naquela noite, caminhando pelas ruas tranquilas de 3 Corações do Vale, Luan se sentia mais conectado consigo mesmo do que havia se sentido em anos. A cidade pequena, que a princípio parecia um refúgio temporário, começava a se parecer com algo mais. Começava a se parecer com um lar. No quarto da pousada, antes de dormir, ele pegou o celular para verificar as mensagens da empresa. Havia dezenas de e-mails, várias ligações perdidas, mensagens urgentes dos vice-presidentes. Pela primeira vez em meses, ele não sentiu ansiedade ao ver a quantidade de demandas. Em vez disso, sentiu distanciamento, como se aquele mundo corporativo fosse de outra vida, de outra pessoa. Respondeu apenas uma mensagem para sua assistente pessoal. "Preciso de mais algumas semanas. A empresa está em boas mãos. Confio em vocês." Depois guardou o celular e olhou pela janela para a praça iluminada pelos postes antigos. Em algum lugar ali perto, Letícia também se preparava para dormir, provavelmente planejando o plantão do dia seguinte, pensando nos pacientes que cuidaria. Luan sorriu para si mesmo. Pela primeira vez em anos, ele tinha algo para aguardar com expectativa, que não envolvia planilhas ou reuniões. Tinha a perspectiva de continuar descobrindo quem ele realmente era, quando despido de todos os títulos e expectativas. E tinha Letícia, a mulher que, sem perceber, estava o ajudando a encontrar de volta sua humanidade. O sono chegou facilmente naquela noite, sem a ansiedade costumeira, sem os pensamentos acelerados sobre problemas empresariais.
Luan adormeceu, pensando em aviõezinhos de papel, em histórias de idosos sábios e no sorriso genuíno de uma auxiliar de enfermagem que estava mudando sua vida uma conversa por vez. No dia seguinte, Letícia teve uma surpresa. Chegando ao hospital para o plantão da manhã, encontrou Luan na recepção, já vestindo o jaleco de voluntário que Dr. Henrique havia providenciado. Pensei que ontem tinha sido apenas um teste, disse ela, surpreendida. Foi, Luan respondeu, e eu passei. Se você me aceitar, gostaria de voltar, regularmente. O sorriso que iluminou o rosto de Letícia foi resposta suficiente. Luan Mendes, CEO milionário, acabara de se tornar oficialmente voluntário do Hospital São Lucas de Três Corações do Vale. E pela primeira vez em anos, ele se sentia exatamente onde deveria estar. 3 semanas haviam se passado desde que Luan começara a trabalhar como voluntário no hospital, e a rotina havia se estabelecido de forma quase mágica. Acordava cedo, tomava café na padaria da Dona Rosa, onde já tinha mesa cativa e pedido conhecido. Caminhava até o hospital para encontrar Letícia e passava o dia descobrindo novas formas de se conectar com as pessoas. A transformação era visível não apenas para ele, mas para todos ao redor. As olheiras que carregava desde São Paulo haviam desaparecido, substituídas por um bronzeado leve das caminhadas ao sol. Seus ombros não carregavam mais aquela tensão constante, e seu sorriso, antes raro e protocolar, agora aparecia com naturalidade genuína. Naquela manhã de segunda-feira, Dr. Henrique o chamou para uma conversa em seu consultório. Luan, preciso falar com você sobre uma coisa, disse o médico, apontando para a cadeira em frente à sua mesa simples. O coração de Luan deu uma pequena acelerada. Fiz algo errado? Algum paciente reclamou? Dr. Henrique riu, balançando a cabeça. Muito pelo contrário. Na verdade, é exatamente o oposto. Como assim? Nos últimos dias, tenho recebido comentários extraordinários sobre seu trabalho aqui. Dona Francisca me disse que você conseguiu fazer ela rir pela primeira vez desde que internamos ela. O seu Osvaldo está pedindo especificamente para conversar com você todos os dias. E a pequena Maria Clara... Ele sorriu. Ela desenhou uma família inteira de cachorrinhos para você. Luan sentiu um calor se espalhar pelo peito. Eles são pessoas especiais. É fácil gostar deles. Não, Luan, não é fácil. Trabalho na área da saúde há 25 anos e posso te dizer que o que você tem é um dom. Você consegue conectar com as pessoas de uma forma que vai além da técnica médica. Obrigado, doutor. Isso significa muito. Dr. Henrique se inclinou para a frente, os olhos sérios. Na verdade, é sobre isso que quero conversar. Tenho uma proposta para você. Proposta? A prefeitura está desenvolvendo um projeto para modernizar o sistema de saúde da cidade. Precisamos de alguém com conhecimento técnico e empresarial para ajudar a estruturar isso. Alguém que entenda de gestão, mas que também compreenda as necessidades humanas por trás dos números. Luan piscou, surpreso. Você está oferecendo um trabalho para mim? Estou oferecendo uma oportunidade para você usar suas habilidades de forma diferente. Não seria um emprego tradicional? Sabemos que você tem sua empresa, mas seria uma consultoria, um projeto que poderia transformar a saúde pública de Três Corações. A proposta ecoou na mente de Luan como um eco de sua conversa com Letícia sobre usar o sucesso a serviço do propósito. Era exatamente o tipo de oportunidade que ele havia começado a imaginar, mas não esperava que surgisse tão cedo. Preciso pensar sobre isso, disse ele honestamente. Claro. Mas antes de decidir, tem alguém que gostaria de conversar com você sobre o projeto. Dr. Henrique pegou o telefone e discou um ramal. Marina, pode vir aqui, por favor?
Alguns minutos depois, uma mulher na casa dos 40 anos entrou no consultório. Ela tinha cabelos castanhos, presos em um coque simples, óculos pequenos e um blazer que tentava dar formalidade ao ambiente hospitalar despojado. Luan, esta é Marina Santos, secretária de saúde da cidade. Marina, este é Luan Mendes, o voluntário que mencionei. Marina estendeu a mão, estudando Luan com olhos perspicazes. Prazer conhecê-lo, Luan. Dr. Henrique me falou muito sobre seu trabalho aqui. Igualmente, Luan respondeu, percebendo que havia algo mais naquele encontro do que uma simples apresentação. Luan, Marina começou sentando-se. Posso ser direta? Eu sei quem você é. O sangue de Luan gelou por um momento. Sabe? CEO da Mendes Tech, uma das empresas de tecnologia que mais crescem no país. Formação em engenharia, especialização em gestão empresarial, experiência em reestruturação de processos. Luan trocou um olhar rápido com o Dr. Henrique, que apenas sorriu tranquilamente. Como descobriu? Três Corações é uma cidade pequena, Luan. Quando um jovem empresário aparece do nada e começa a trabalhar como voluntário no hospital, as pessoas falam. E eu, como secretária de saúde, tenho o dever de investigar. E o que pretende fazer com essa informação? Marina se inclinou para a frente. Te fazer uma proposta que pode mudar sua vida e a vida de toda esta cidade. Durante a hora seguinte, Marina detalhou o projeto que a prefeitura estava desenvolvendo. Era ambicioso. Criar um centro de saúde integrado que atendesse não apenas Três Corações, mas todas as cidades pequenas da região. Telemedicina, prontuários eletrônicos, sistema de agendamento digital, capacitação de profissionais, tudo que a Mendes Tech sabia fazer, mas aplicado diretamente ao serviço público de saúde. O que você está propondo, disse Luan, processando as informações, é essencialmente digitalizar todo o sistema de saúde regional. Exato, e fazer isso de forma que não perca o aspecto humano que você demonstrou ter aqui no hospital. Por que eu faria isso? Por que vocês confiariam em mim? Marina e doutor. Henrique trocaram olhares antes dela responder. Porque nas últimas 3 semanas, você provou que não está aqui por marketing pessoal ou oportunismo. Você está aqui porque genuinamente se importa. E porque... Ela sorriu. Letícia Silva é uma das pessoas mais respeitadas desta cidade. Se ela confia em você, nós confiamos. Letícia. Luan percebeu que sua amiga estava por trás daquilo tudo, não como manipulação, mas como alguém que via potencial onde outros viam apenas problemas. Preciso conversar com ela antes de dar qualquer resposta, disse ele. Naturalmente, Marina concordou. Mas não demore muito, temos prazos para cumprir, e você seria a peça central deste projeto. Naquela tarde, Luan encontrou Letícia no jardim do hospital, onde ela costumava fazer uma pausa entre os plantões. Ela estava sentada no banco, sob a sombra de um ipê amarelo, lendo um livro de enfermagem. Preciso conversar com você sobre uma coisa, disse ele, sentando-se ao lado dela. Letícia fechou o livro, percebendo a seriedade no tom dele. O que foi? Marina Santos me procurou hoje, com uma proposta. Ah! Ela disse simplesmente. Mas Luan notou que ela não parecia surpresa. Você sabia disso, não sabia? Letícia suspirou. Talvez tenha mencionado para Dr. Henrique que você poderia ajudar com os projetos da cidade. Mas a proposta foi ideia deles. Letícia, desculpa se meti o nariz onde não devia, ela se apressou em dizer. Mas você mesmo disse que queria encontrar uma forma de usar seu sucesso para ter propósito. Esta poderia ser sua chance. Luan ficou em silêncio por um momento, observando as folhas do ipê dançarem na brisa leve da tarde. Não estou bravo, disse finalmente. Estou assustado. Por quê?
porque aceitar isso significaria ficar, de verdade, não apenas como uma pausa da minha vida real, mas como uma escolha de vida nova. Letícia virou-se para encará-lo completamente. E isso te assusta? Apavora, ele admitiu. Eu construí a Mendes Tech do zero. É minha criação, minha identidade. Como eu simplesmente deixo isso para trás? Quem disse que você precisa deixar para trás? Como assim? Luan, você é o dono da empresa. Você pode decidir como quer que ela funcione, onde quer focá-la, que direção quer que ela tome. Por que não trazer a Mendes Tech para cá? Por que não transformá-la numa empresa que faz exatamente o tipo de trabalho que Marina está propondo? A ideia atingiu Luan como um raio. Ele havia passado semanas pensando em termos de ou isso ou aquilo, ou a empresa ou a vida em Três Corações. Mas Letícia estava sugerindo algo completamente diferente, uma síntese. Você está sugerindo que eu mude o foco da empresa? Estou sugerindo que você use sua empresa para fazer o tipo de trabalho que descobriu que ama. Tecnologia aplicada à saúde pública. Sistemas que humanizam ao invés de desumanizar. Soluções que realmente resolvem problemas reais de pessoas reais. Seria uma mudança radical. Seria uma evolução, ela corrigiu. Do Luan que construiu uma empresa de sucesso para o Luan que usa essa empresa para mudar vidas. Eles caminharam pela cidade naquela noite, conversando sobre possibilidades. Luan explicou como funcionava sua empresa, os projetos que desenvolviam, os desafios técnicos e financeiros. Letícia ouvia atentamente, fazendo perguntas que demonstravam uma inteligência prática que constantemente o surpreendia. "Sabe o que eu não entendo?" disse ela quando pararam na praça central para descansar. "O quê? Como você conseguiu ficar tão bem-sucedido sendo tão humano?" Luan riu. "Eu não era tão humano antes. Pelo menos não nos últimos anos. Você me ensinou a voltar a ser. Eu não te ensinei nada. Só te lembrei de quem você já era. Como você sabia quem eu era se nem eu mesmo sabia?" Letícia pensou cuidadosamente antes de responder. Porque desde o primeiro dia, mesmo inconsciente no chão do supermercado, você tinha algo nos olhos. Uma bondade que nem todo o cansaço e estresse conseguiam apagar. Eu só acreditei nessa bondade. As palavras tocaram algo profundo em Luan. Há quanto tempo alguém não via bondade nele? Há quanto tempo ele mesmo não via? "E se eu aceitar o projeto da Marina?" perguntou ele. "E se mudar a empresa, trouxer tudo para cá, isso mudaria as coisas entre a gente?" "Como assim?" "Nossa amizade, ela nasceu quando eu era só Luan, o voluntário perdido que desmaiou no supermercado. Se eu virar Luan, o empresário que veio revolucionar a saúde pública da cidade, isso não mudaria tudo?" Letícia parou de caminhar e virou-se para ele. Havia algo sério em seus olhos que fez Luan prestar atenção total. "Luan, você quer saber a verdade?" "Sempre. Nossa amizade não nasceu quando você era só o voluntário. Ela nasceu quando eu vi alguém que, mesmo tendo todos os recursos do mundo, estava perdido e precisando de ajuda. Quando eu vi alguém que, apesar de todo o sucesso, ainda era fundamentalmente uma boa pessoa." Ela pegou as mãos dele, um gesto simples, mas carregado de significado. "Você pode ser CEO, voluntário, revolucionário da saúde pública ou qualquer outra coisa. O que importa é que você continue sendo você, o homem que se senta no chão para desenhar cachorrinhos com uma criança de 6 anos. O homem que ouve as histórias de um idoso com toda a atenção do mundo. O homem que se importa de verdade. E se eu perder isso? E se o sucesso me transformar de novo?" "Não vai perder", ela disse com convicção. "Porque agora você tem algo que não tinha antes." "O quê?" "Raízes. Pessoas que se importam com você pelo que você é, não pelo que você tem. Uma comunidade que vai te cobrar se você esquecer de ser humano."
Luan sorriu, sentindo algo se acomodar em seu peito. Era verdade. Havia criado laços em Três Corações que iam muito além dos interesses profissionais ou financeiros. Pessoas que genuinamente se importavam com seu bem-estar. Tem uma coisa que ainda não te perguntei, disse ele. O quê? Se eu ficar aqui, se aceitar o projeto, se trouxer minha empresa para cá, você ficaria feliz? A pergunta pairou no ar da noite tranquila. Letícia o estudou por um longo momento, como se estivesse medindo não apenas suas palavras, mas seus sentimentos. Ficaria muito feliz, disse ela finalmente. Mas não por mim, por você. Porque pela primeira vez, desde que te conheço, você está falando sobre o futuro com entusiasmo real, não com obrigação ou medo. É verdade, Luan percebeu. Estou animado. Assustado, mas animado. Então você já tem sua resposta. Naquela noite, Luan demorou a adormecer. Sua mente fervilhava com possibilidades, planos, sonhos que há meses pareciam impossíveis. Pela primeira vez em anos, o futuro não parecia um peso ou uma obrigação, mas uma aventura. E no centro de tudo estava Letícia. A mulher que havia encontrado um estranho desmaiado e decidido não apenas socorrê-lo, mas acreditar nele. Que havia visto potencial, onde outros veriam apenas problemas. Que havia oferecido amizade, onde outros ofereceriam interesse. Luan ainda não entendia completamente o que sentia por ela. Era mais que amizade, mas diferente de qualquer atração que havia experimentado antes. Era como se ela fosse essencial. Como se sua presença tivesse se tornado tão natural quanto respirar. No dia seguinte, ele procurou Marina Santos com sua decisão. Aceito, disse simplesmente, mas com algumas condições. Quais? Primeiro, quero trazer minha empresa para cá. Não apenas como consultoria, mas estabelecer um escritório permanente em Três Corações. Segundo, quero que Letícia Silva seja parte da equipe de desenvolvimento do projeto. Ela entende as necessidades práticas melhor que qualquer consultor. Terceiro, tudo que desenvolvermos aqui será disponibilizado gratuitamente para outras cidades pequenas com problemas similares. Marina sorriu. Aceito todas as condições. Bem-vindo à família, Luan. E pela primeira vez em anos, a palavra família não soou estranha para Luan. Soou como lar. Letícia recebeu a notícia com um sorriso que iluminou todo o hospital. Dr. Henrique brindou com café na copinha dos funcionários. Seu Osvaldo, Dona Francisca e até a pequena Maria Clara comemoraram à sua maneira. Mas foi naquela noite, caminhando pela praça depois do jantar, que Luan teve a confirmação de que havia feito a escolha certa. Sabe o que é engraçado? Disse ele para Letícia enquanto se sentavam no banco onde haviam conversado tantas vezes. O quê? Eu vim para cá fugindo de quem eu era. E acabei descobrindo quem eu poderia ser. E quem você pode ser? Luan olhou ao redor, para as luzes suaves da cidade pequena, para as pessoas que agora cumprimentava pelo nome, para a mulher ao seu lado que havia mudado sua vida simplesmente sendo ela mesma. Alguém que faz diferença. Alguém que pertence a algum lugar. Alguém que tem raízes. Letícia sorriu. Bem-vindo ao lar, Luan Mendes. E pela primeira vez em anos, Luan soube exatamente onde estava seu lugar no mundo. 6 meses haviam se passado desde a decisão de Luan de estabelecer a Mendes Tech em Três Corações do Vale. O que começara como um projeto de consultoria havia se transformado em algo muito maior. Uma revolução silenciosa na forma como tecnologia e humanidade podiam trabalhar juntas. O escritório da Mendes Tech funcionava em um casarão colonial reformado no centro da cidade, onde antes funcionava uma antiga fábrica de doces. Luan havia insistido em manter a arquitetura original, os tijolos aparentes, as janelas altas, o pé direito generoso,
mas adaptando tudo para um ambiente de trabalho moderno. Era o símbolo perfeito do que ele havia se tornado. Alguém que respeitava o passado enquanto construía o futuro. Letícia havia aceitado trabalhar meio período no projeto, dividindo seu tempo entre o hospital e a empresa. Oficialmente, ela era coordenadora de implementação humana, um cargo que Luan havia criado especificamente para ela, reconhecendo que de nada adiantava a melhor tecnologia do mundo se as pessoas não soubessem ou não quisessem usá-la. Naquela manhã de quarta-feira, eles estavam testando o novo sistema de telemedicina no hospital. Doutor Henrique conseguia agora consultar um especialista em cardiologia de São Paulo em tempo real, enquanto examinava seu Osvaldo, que finalmente havia recebido alta, mas precisava de acompanhamento regular. Inacreditável, murmurou o Dr. Henrique, desligando a chamada de vídeo. Consegui uma segunda opinião de um dos melhores cardiologistas do país em 15 minutos. Antes, isso levaria semanas. Luan sorriu, mas seus olhos estavam fixos em Letícia, que explicava para seu Osvaldo como ele poderia usar um aplicativo simples no celular para monitorar sua pressão arterial em casa. Havia algo na forma como ela se comunicava. Sempre paciente, sempre clara, sempre genuinamente interessada no bem-estar da pessoa, que ainda o fascinava após meses de trabalho conjunto. A parte técnica funciona perfeitamente, disse Dr. Henrique, mas é a Letícia que faz a mágica real acontecer. Ela consegue fazer qualquer pessoa se sentir confortável com a tecnologia. Era verdade. Nos 6 meses de projeto, Letícia havia se revelado não apenas uma ponte entre tecnologia e humanidade, mas uma verdadeira líder. Ela treinava outros profissionais de saúde, conduzia workshops para a população idosa, desenvolvia protocolos que garantiam que ninguém ficasse para trás na transição digital. E, mais importante, ela mantinha Luan conectado com o propósito original do projeto. Sempre que ele começava a se empolgar demais com as possibilidades técnicas, ela o trazia de volta à Terra com uma pergunta simples. Como isso vai ajudar Dona Maria na consulta dela? Depois do teste no hospital, eles caminharam juntos até o escritório da Mendstech. Era uma rotina que haviam desenvolvido naturalmente. Discutir os eventos do dia durante a caminhada de 10 minutos pela cidade. O que achou do teste hoje? Perguntou Luan. Tecnicamente perfeito, Letícia respondeu. Humanamente, ainda precisa de alguns ajustes. Como assim? Dr. Henrique ficou tão focado na novidade da consulta remota que meio que esqueceu de explicar para seu Osvaldo o que estava acontecendo. O senhor ficou perdido metade do tempo. Luan parou de caminhar, processando a observação. Você tem razão. Como resolvemos isso? Protocolo simples. Toda consulta por telemedicina deve incluir uma explicação inicial para o paciente sobre o que vai acontecer e uma confirmação final de que ele entendeu tudo. Genial! Vou incluir isso na próxima atualização do sistema. Era assim que funcionavam juntos. Luan fornecia a expertise técnica, Letícia fornecia a sabedoria humana. E juntos criavam soluções que nenhum dos dois conseguiria desenvolver sozinho. No escritório, a equipe estava agitada. Carlos, o programador principal que Luan havia trazido de São Paulo, acenou para eles da sala de reuniões. Luan, Letícia, vocês precisam ver isso. Na tela grande, Carlos mostrava um mapa do Brasil pontilhado de pequenos ícones verdes. São todas as cidades que pediram para implementar nosso sistema de saúde digitalizada, explicou ele, mal contendo a animação. 342 cidades pequenas nos últimos 3 meses. Luan se sentou pesadamente numa cadeira, atordoado. 342. E não para de crescer. O projeto virou caso de estudo nas universidades, referência no Ministério da Saúde.
Todo mundo quer saber como Três Corações conseguiu revolucionar seu sistema de saúde em 6 meses. Letícia olhou para Luan, vendo a mistura de orgulho e ansiedade em seus olhos. Era o mesmo olhar que ele tinha nos primeiros dias em que chegara à cidade. O peso da responsabilidade ameaçando sobrecarregá-lo novamente. Carlos, disse ela diplomaticamente, você pode nos dar alguns minutos? Quando ficaram sozinhos na sala, Letícia se sentou ao lado de Luan. Como você está se sentindo? Perguntou ela. Assustado, admitiu ele. É incrível, mas assustador. De repente, estamos falando de impactar milhões de pessoas. E isso te incomoda? Me deixa nervoso. E se não conseguirmos manter a qualidade? E se perdermos o aspecto humano que faz nosso sistema funcionar? E se... Letícia colocou a mão sobre a dele, um gesto que havia se tornado natural entre eles ao longo dos meses. Luan, você lembra por que começou isso tudo? Para usar a tecnologia para ajudar pessoas de verdade. E conseguiu. 342 cidades de pessoas que vão ter acesso melhor à saúde por causa do que você criou, por causa do que nós criamos. Ela estava certa, mas havia algo mais incomodando Luan. Algo que ele vinha sentindo há semanas, mas não conseguia nomear. Letícia, disse ele hesitante, posso te fazer uma pergunta estranha? Sempre pode. Você sente que nossa parceria de trabalho está mudando alguma coisa entre a gente? A pergunta ficou suspensa no ar da sala silenciosa. Letícia se deu conta de que também vinha sentindo algo diferente, uma tensão sutil que não conseguia identificar. Como assim? Não sei explicar direito. É como se houvesse algo não dito entre nós. Algo que vai além da amizade, além da parceria profissional. Letícia sentiu o coração acelerar. Ela havia percebido isso também. A forma como os olhares deles se demoravam um pouco mais, como as conversas se aprofundavam para territórios mais íntimos. Como a presença dele havia se tornado não apenas desejável, mas necessária. Você está certo, admitiu ela suavemente. Tem algo mudando. E isso te assusta? Um pouco, ela confessou. Nossa amizade é uma das coisas mais importantes da minha vida. Não quero arriscar perdê-la. Nem eu. Mas... Luan hesitou, lutando para encontrar as palavras certas. Mas também não quero ignorar o que estou sentindo. O que você está sentindo? Luan se virou para encará-la completamente. Havia uma vulnerabilidade em seus olhos que ela reconhecia, a mesma que vira no primeiro dia no hospital, quando ele ainda estava se recuperando do desmaio. Que você se tornou a pessoa mais importante da minha vida, que acordo pensando em conversar com você, que durmo me lembrando das coisas que você disse durante o dia, que quando algo bom acontece, meu primeiro impulso é compartilhar com você. E que quando algo ruim acontece, sua presença é a única coisa que consegue me acalmar. As palavras saíram numa torrente, como se ele as tivesse guardado por muito tempo. E que quando eu imagino meu futuro aqui em Três Corações, em todos os cenários, você está lá. Não apenas como parceira de trabalho ou amiga, mas como a pessoa que divide a vida comigo. Letícia sentiu os olhos marejarem. Era exatamente o que ela também sentia, mas não havia conseguido colocar em palavras. Luan, eu sei que isso é complicado, ele continuou rapidamente. Trabalhar juntos, nossa amizade, o fato de eu ter vindo de um mundo completamente diferente. Eu sei que há 1000 razões para sermos cuidadosos, mas também sei que encontrar alguém que te vê de verdade, que te aceita completamente, que faz você querer ser uma pessoa melhor. Isso é raro, é precioso, e seria burrice minha deixar passar por medo. Letícia ficou em silêncio por um longo momento, organizando seus próprios sentimentos. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção.
Você quer saber a verdade? Eu também acordo pensando em você. Também durmo com nossas conversas ecoando na cabeça. E quando imagino o meu futuro... Ela pausou, respirando fundo. Eu vejo você nele também. Não como um empresário bem-sucedido ou o revolucionário da saúde pública, mas como Luan. Meu Luan. Meu Luan. As palavras criaram uma corrente elétrica entre eles. Então, o que fazemos agora? Perguntou ele suavemente. Acho que paramos de lutar contra isso e vemos onde nos leva. Luan sorriu. Aquele sorriso genuíno que havia se tornado sua marca registrada em 3 corações. Você tem certeza? Tenho certeza de que quero descobrir. E você? Em resposta, Luan se inclinou e beijou-a. Foi um beijo suave, cheio de toda a ternura e cuidado que havia caracterizado a relação deles desde o início. Não era apenas atração física, mas o culminar de meses de conexão emocional, de confiança construída, de amor que havia crescido organicamente. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Isso muda tudo, disse Letícia. Muda, Luan concordou, mas de uma forma boa, eu acho. Como vamos fazer com o trabalho? Com a equipe? Do mesmo jeito que sempre fizemos, juntos, com honestidade, colocando o projeto em primeiro lugar. A diferença é que agora não precisamos mais fingir que somos apenas colegas. Letícia riu. Éramos péssimos fingindo mesmo. Terríveis, Luan concordou. Carlos já fazia piadas sobre nossa química profissional há semanas. Eles passaram o resto da tarde planejando não apenas a expansão do projeto para as outras cidades, mas também como navegariam essa nova fase de sua relação. Decidiram ser transparentes com a equipe, manter a profissionalidade no ambiente de trabalho e garantir que seu relacionamento fortalecesse em vez de complicar o projeto. Naquela noite, jantaram na casa de Letícia pela primeira vez. Dona Carmen havia preparado um banquete digno de festa. Lasanha caseira, salada da horta, pão quentinho e a sobremesa especial da família, pavê de chocolate. Então, Luan, disse Dona Carmen durante o jantar com um sorriso maroto, quando vocês vão parar de fingir que são só amigos? Letícia quase engasgou com a lasanha. Mãe! O quê? Eu tenho olhos, filha. Qualquer pessoa com 2 olhos na cara percebe que vocês estão apaixonados há meses. Luan e Letícia se entreolharam. Na verdade, e Dona começaram Carmen, a rir, disse Luan. Acabamos de parar de fingir hoje. Ah, graças a Deus, exclamou a senhora. Já estava ficando doloroso de assistir vocês 2 dançando em volta do óbvio. Depois do jantar, Luan e Letícia caminharam pela cidade. Agora oficialmente como casal. Era engraçado como tudo parecia igual e completamente diferente ao mesmo tempo. As mesmas ruas, as mesmas luzes, mas agora eles caminhavam de mãos dadas, parando eventualmente para beijos espontâneos. Sabe o que é mais incrível? Disse Letícia quando pararam na praça central. O quê? Que isso não parece um começo. Parece uma continuação natural de algo que já estava acontecendo há muito tempo. Luan assentiu. É verdade, como se finalmente tivéssemos assumido o que já existia. Você está feliz? Ela perguntou, olhando nos olhos dele. Mais feliz do que me lembro de ter sido na vida. Ele respondeu sem hesitação. E você? Completa, ela disse simplesmente. Pela primeira vez na vida me sinto completa. Eles se beijaram novamente, ali no centro da praça, sob as luzes antigas e o céu estrelado de 3 corações do vale. Era um beijo que selava não apenas o início de um romance, mas a evolução natural de uma conexão que havia nascido no momento mais inesperado e florescido na base mais sólida possível, conhecimento mútuo, respeito, admiração e cuidado genuíno. Quando voltaram para casa, Dona Carmen os esperava na varanda. E então,
Como foi o primeiro passeio oficial como namorados? Perfeito, mãe, Letícia respondeu, ainda de mãos dadas com Luan. Ótimo. Luan, espero que você saiba que agora faz parte da família oficialmente. E na nossa família, a gente cuida uns dos outros. Eu não esperaria nada diferente, dona Carmen, Luan respondeu, e eu prometo cuidar bem da sua filha. Sei que vai, mas lembra que ela também vai cuidar bem de você. É assim que funciona o amor de verdade, cuidado mútuo. Naquela noite, despedindo-se na porta da casa, Luan segurou as mãos de Letícia e a olhou nos olhos. Obrigado, disse ele. Por quê? Por ter me visto naquele primeiro dia. Por ter acreditado em mim quando eu mesmo não acreditava. Por ter me mostrado quem eu poderia ser. Por ter me ensinado o que é amor de verdade. Não me agradeça, Letícia respondeu, tocando o rosto dele suavemente. Me ame, é tudo o que quero. Para sempre, ele prometeu. E pela primeira vez na vida, Luan sabia que estava fazendo uma promessa que poderia cumprir, porque estava baseada não em paixão momentânea ou conveniência, mas em algo muito mais sólido. Uma conexão de almas que havia sido testada pelo tempo, fortalecida pela adversidade e purificada pela honestidade absoluta. Enquanto caminhava de volta para a pousada, em breve ele precisaria encontrar uma casa própria na cidade. Luan olhou para as estrelas e sorriu. 1 ano atrás, ele era um jovem empresário bem-sucedido, mas profundamente infeliz. Hoje, ele era um homem completo, com propósito claro, trabalho significativo e uma mulher extraordinária ao seu lado. A transformação havia sido completa, e o melhor estava por vir. 2 anos haviam se passado desde aquela tarde transformadora, quando Luan e Letícia finalmente assumiram seus sentimentos. O que começara como uma confissão nervosa numa sala de reuniões havia florescido numa relação que se tornara lenda em 3 corações do vale. Não pelo glamour ou extravagância, mas pela autenticidade e parceria genuína que todos podiam testemunhar. A Mendes Tech havia se transformado numa referência nacional. O modelo desenvolvido em 3 corações estava sendo implementado em mais de 800 cidades pequenas pelo Brasil, sempre com o mesmo princípio fundamental que Letícia havia ensinado a Luan. Tecnologia a serviço da humanidade, nunca o contrário. Luan havia comprado uma casa simples, mas aconchegante na Rua das Acácias, a 2 quadras da casa de Letícia e Dona Carmen. Era uma construção térrea, com varanda espaçosa, jardim com jabuticabeira e uma vista privilegiada para as montanhas que cercavam a cidade. Ele havia feito questão de manter a arquitetura original, apenas modernizando a parte interna para acomodar seu escritório doméstico. Naquela sexta-feira de dezembro, véspera do aniversário de 2 anos do primeiro beijo deles, Luan acordou com borboletas no estômago. Não era nervosismo comum, era a ansiedade de quem estava prestes a fazer a pergunta mais importante de sua vida. O anel estava escondido numa gaveta secreta da escrivaninha há 3 semanas. Era uma peça simples, mas elegante. Um solitário de diamante pequeno, mas perfeito, escolhido pensando no gosto de Letícia por coisas belas, mas sem ostentação. Ele havia ido pessoalmente a São Paulo para comprá-lo, visitando 5 joalherias até encontrar exatamente o que procurava. O plano estava traçado há dias. Seria naquela noite, na varanda de sua casa, depois de um jantar que ele mesmo prepararia. Pizza caseira, o primeiro prato que haviam cozinhado juntos. Numa noite em que a energia elétrica acabara na casa dela, e eles improvisaram um jantar romântico à luz de velas. Durante o dia, Luan tentou manter a rotina normal, mas estava visivelmente nervoso. No hospital, onde ainda dedicava 2 manhãs por semana ao voluntariado, Letícia notou imediatamente que algo estava diferente. "Você está bem?"
perguntou ela, encontrando-o parado no corredor, olhando pela janela com expressão distante. Estou, ele respondeu rápido demais. Por que não estaria? Letícia riu. Porque você acabou de tentar entrar no quarto da Maria Clara, carregando medicamentos para o seu Osvaldo, e eles não dividem nem o andar. Luan olhou para a bandeja em suas mãos, confuso. Ah, eu estava pensando em outras coisas. Que outras coisas? Trabalho, mentiu ele, mal conseguindo sustentar o olhar dela. Letícia o estudou com aquele olhar penetrante que ele havia aprendido a temer e amar ao mesmo tempo. Ela sempre conseguia ler suas emoções como um livro aberto. Luan Mendes, você é um péssimo mentiroso. O que está acontecendo? Nada demais. Só coisas da empresa, questões estratégicas. Mentira! Ela disse categoricamente. Você só fica nervoso assim quando está planejando alguma surpresa para mim. A última vez que você ficou desse jeito foi antes de me levar para conhecer a fazenda dos seus tios em Minas. Era verdade. Luan era transparente como água quando se tratava de Letícia. Ela havia desenvolvido uma capacidade quase telepática de ler seus humores e preocupações. Pode ser que eu esteja planejando uma coisa, admitiu ele, sorrindo apesar do nervosismo. Que tipo de coisa? O tipo de coisa que você vai descobrir no momento certo. Letícia se aproximou dele, ajeitando a gola da camisa dele num gesto carinhoso que havia se tornado característico. Posso ao menos saber se é uma surpresa boa? A melhor da sua vida, disse ele, beijando-a levemente. Pelo menos, espero que seja. O dia passou lentamente para Luan. Ele saiu mais cedo do hospital, passou na padaria da Dona Rosa para comprar os ingredientes da pizza, foi ao floricultor buscar um buquê de margaridas, as flores favoritas de Letícia, e chegou em casa no meio da tarde para começar os preparativos. Enquanto preparava a massa da pizza, seus pensamentos voaram para os 2 anos que haviam passado juntos. Havia sido uma jornada de descobertas constantes, não apenas sobre o amor, mas sobre si mesmo, sobre o que realmente importava na vida, sobre como construir algo duradouro baseado em valores sólidos. Eles haviam enfrentado desafios, claro. A diferença socioeconômica inicial havia criado alguns momentos de tensão, especialmente quando Luan insistia em pagar por tudo e Letícia se sentia diminuída. Eles aprenderam a encontrar um equilíbrio, com Luan respeitando a independência dela e Letícia aceitando que ele gostava genuinamente de cuidar das pessoas que amava. Houve também o período de adaptação, quando Luan trouxe parte da família para conhecer Letícia. Seus tios de Minas, inicialmente céticos quanto ao relacionamento, foram conquistados pela naturalidade e pela bondade genuína dela. E quando seus primos empresários vieram visitar Três Corações, ficaram impressionados, não apenas com o sucesso profissional que Luan havia alcançado, mas com a felicidade evidente estampada em seu rosto. Mas os momentos difíceis haviam sido amplamente superados pelos momentos de pura alegria. As manhãs preguiçosas de domingo na varanda, lendo jornal e tomando café enquanto planejavam a semana. As noites em que cozinhavam juntos, experimentando receitas novas e rindo dos desastres culinários. As caminhadas pela cidade, cumprimentando conhecidos que haviam se tornado verdadeiros amigos. As viagens a São Paulo para visitas de trabalho, onde Letícia conheceu o mundo corporativo de Luan e ele redescobriu sua cidade natal através dos olhos dela. O que mais impressionava Luan era como eles haviam crescido juntos. Letícia havia se tornado uma líder reconhecida na área de humanização da tecnologia em saúde, palestrando em congressos e desenvolvendo protocolos que eram estudados em universidades.
Ele, por sua vez, havia encontrado um equilíbrio entre sucesso empresarial e realização pessoal que nem sabia que era possível. Mas, acima de tudo, eles haviam construído algo que Luan nunca havia experimentado antes, um relacionamento baseado na admiração mútua genuína. Ele admirava a força dela, a compaixão, a inteligência prática que sempre encontrava soluções humanas para problemas complexos. Ela admirava a visão dele, a capacidade de transformar ideias em realidade, a generosidade que se manifestava não em gestos grandiosos, mas em atenção constante aos detalhes que importavam para ela. Às 6 da tarde, Luan terminou de arrumar a varanda. Havia colocado uma toalha xadrez na mesa de madeira rústica, acendido velas pequenas em potes de vidro e espalhado as margaridas em vasinhos improvisados. A pizza estava assando no forno, enchendo a casa com o aroma de massa caseira e queijo derretido. Letícia chegou pontualmente às 7, como sempre. Ela usava um vestido simples, mas bonito, azul marinho com pequenas flores brancas, e carregava uma garrafa de vinho e um sorriso que ainda fazia o coração de Luan acelerar. "Nossa, que cheiro maravilhoso!" disse ela, beijando-o na entrada. "Pizza caseira?" "Primeira pizza que fizemos juntos", ele respondeu. "Achei que seria uma boa forma de comemorar nosso aniversário de 2 anos. Você é um romântico incorrigível." Ela riu, abraçando-o. "Mas adoro isso em você." Durante o jantar, conversaram sobre os planos para o próximo ano. A Mendes Tech havia recebido uma proposta para expandir para outros países da América Latina. Letícia estava sendo convidada para coordenar um programa de treinamento nacional para profissionais de saúde. Eram oportunidades incríveis, mas que exigiriam viagens frequentes. "Você tem certeza de que quer aceitar o projeto internacional?" perguntou Letícia. "Significa ficar longe de 3 corações por semanas. Só se você vier comigo", disse Luan. "Seu trabalho é fundamental para o que fazemos. Além disso," ele sorriu, "prefiro viajar o mundo com você do que conquistá-lo sozinho. Mesmo que isso signifique menos tempo na nossa cidade do coração, 3 corações sempre será nosso lar", ele respondeu. "Mas talvez seja hora de levar um pouco da magia daqui para outros lugares." Quando terminaram de jantar, Luan sugeriu que ficassem na varanda para apreciar o céu estrelado. Era uma noite clara de dezembro, com a lua quase cheia iluminando as montanhas ao longe. "Letícia", disse ele quando estavam sentados lado a lado na cadeira de balanço que havia comprado especialmente para esses momentos. "Posso te fazer uma pergunta?" "Sempre pode", ela respondeu, aconchegando-se contra ele. "Você se lembra do que disse para mim naquele primeiro dia no hospital? Sobre por que tinha ficado comigo? Disse que qualquer pessoa merecia cuidado, e que ninguém é tão grande que não precise de um gesto de gentileza. E você se lembra do que eu respondi quando você perguntou por que eu estava fazendo tanto sucesso sendo tão humano?" Letícia pensou por um momento. "Você disse que eu tinha te ensinado a voltar a ser humano." "Exato. E hoje, 2 anos depois, eu quero te fazer outra pergunta." Luan se levantou e Letícia o observou confusa enquanto ele se ajoelhava diante dela. Quando ele tirou a pequena caixa de veludo do bolso, os olhos dela se arregalaram. "Letícia Silva", disse ele, a voz embargada pela emoção. "Você me encontrou quando eu estava completamente perdido, não apenas geograficamente, mas em todos os sentidos possíveis. Você me viu quando eu não conseguia me ver, acreditou em mim quando eu não acreditava mais em mim mesmo. Me ensinou que sucesso sem propósito é só uma prisão dourada." Letícia estava com os olhos marejados, as mãos cobrindo a boca em surpresa. "Você me mostrou o que é amor de verdade, não paixão romântica, mas parceria real, cuidado mútuo, admiração genuína, a vontade de construir algo bonito e duradouro juntos."
Ele abriu a caixinha, revelando o anel que brilhava suavemente à luz das velas. Eu te amo, não apenas pelo que você é, mas por quem eu me torno quando estou com você. Te amo por cada manhã que acordo ansioso para dividir o dia contigo. Te amo por cada problema que resolvemos juntos, por cada sonho que construímos lado a lado. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Letícia. Então eu te pergunto, você quer se casar comigo? Quer construir uma família comigo? Quer envelhecer comigo nesta cidade que nos ensinou tanto sobre o que realmente importa na vida? Por um momento que pareceu eterno, Letícia ficou em silêncio, absorvendo a beleza e a sinceridade do pedido. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção e certeza absoluta. Sim, disse ela, sorrindo através das lágrimas. Sim, sim, 1000 vezes sim. Luan deslizou o anel no dedo dela, um encaixe perfeito como tudo entre eles, e se levantou para beijá-la. Foi um beijo que selava não apenas um compromisso, mas a conclusão de uma jornada de transformação que havia começado com um desmaio num supermercado e culminava numa proposta de casamento numa varanda simples, sob o céu estrelado de uma cidade pequena. É lindo, disse Letícia, admirando o anel. É perfeito. Como você? Luan respondeu, sentando-se ao lado dela novamente. Quando você quer casar? Perguntou ela, ainda assimilando que estava noiva. Ontem, ele riu. Mas sei que você vai querer planejar direito. Que tal ano que vem? Primavera? Setembro seria perfeito. Na igreja da praça, festa no salão da comunidade, bem simples, mas bonito. Exatamente como imaginei, disse Luan, cercados pelas pessoas que fizeram parte dessa nossa história. Eles passaram o resto da noite fazendo planos, sonhando com o futuro, relembrando o passado. Falaram sobre ter filhos. Ambos queriam uma família, mas não tinham pressa. Discutiram sobre a casa onde morariam. Luan queria reformar a atual para acomodar a futura família. Letícia sugeria um jardim maior para as crianças brincarem. Sabe o que é mais incrível? Disse Letícia quando já passava da meia-noite e eles ainda estavam na varanda, agora cobertos por uma manta, observando as estrelas. O quê? Que nossa história começou com você precisando de cuidado, e agora somos 2 adultos que escolheram cuidar um do outro para sempre. É a evolução natural, concordou Luan, de dependência para interdependência, de necessidade para escolha e de solidão para a família. Para a família, ele repetiu, beijando-a suavemente. A igreja de Nossa Senhora das Graças nunca havia recebido uma decoração tão simples e ao mesmo tempo tão elegante. Arranjos de margaridas e girassóis ornamentavam o altar, enquanto fitas brancas e amarelas criavam um caminho suave até onde Luan esperava, nervoso mas radiante, ao lado do padre. O salão da comunidade havia sido transformado numa festa que refletia perfeitamente a personalidade do casal, autêntica, acolhedora, focada nas pessoas e não na ostentação. Mesas redondas com toalhas xadrez, centros de mesa com flores do jardim da Dona Carmen e um buffet caprichado preparado pelas melhores cozinheiras da cidade. Letícia entrou na igreja no braço de doutor. Henrique, que havia se oferecido para representar o pai que ela perdeu, usando um vestido simples, mas deslumbrante, carregando um buquê de margaridas que Luan havia colhido pessoalmente no campo nas montanhas. A cerimônia foi íntima e emocionante. Seus votos, escritos por eles mesmos, fizeram metade da igreja chorar. Luan prometeu continuar sendo o homem que ela o havia ajudado a redescobrir. Letícia prometeu continuar sendo sua parceira em todas as aventuras que a vida trouxesse. Quando o padre os declarou marido e mulher, toda Três Corações do Vale explodiu em aplausos. Estavam todos ali, desde seu Osvaldo,
agora com 84 anos e ainda fazendo piadas, até a pequena Maria Clara, agora com 8 anos e madrinha das alianças, passando por toda a equipe da Mendes Tech, os funcionários do hospital, os comerciantes da cidade e até alguns ex-colegas de São Paulo que haviam feito questão de prestigiar o casamento. Durante a festa, Dona Carmen se aproximou de Luan com os olhos marejados. "Obrigada", disse ela simplesmente. "Por que, Dona Carmen?" "Por ter feito minha filha tão feliz, por ter construído uma vida bonita com ela, por ter provado que amor de verdade ainda existe." "Obrigado você", Luan respondeu, abraçando a sogra. "Por ter criado a mulher mais extraordinária que já conheci, e por ter me aceito na família desde o primeiro dia." A festa seguiu até tarde, com música ao vivo, dança na praça e histórias sendo contadas e recontadas por quem havia acompanhado toda a jornada do casal. Quando os últimos convidados partiram, Luan e Letícia se sentaram no banco da praça, onde haviam conversado tantas vezes durante o namoro. "Então", disse ela, brincando com a aliança nova, "como se sente sendo um homem casado de 3 corações do vale?" "Completo", respondeu ele sem hesitação. "Pela primeira vez na vida, verdadeiramente completo. Mesmo sabendo que nossa lua de mel vai ser uma semana numa pousada em Tiradentes, porque você doou o dinheiro da viagem internacional para o novo equipamento do hospital?" Luan riu. "Especialmente por isso, porque foi uma decisão que tomamos juntos, pensando no que realmente importa para nós." "E o que realmente importa?" "Isto", ele disse, apontando ao redor. "Nossa cidade, nossa gente, nosso trabalho, nossa vida simples, mas cheia de significado. E principalmente..." Ele a beijou. "Nós." Letícia sorriu, aninhando-se nos braços do marido. "Sabe o que vou sentir mais falta quando estivermos velhinhos?" "O quê?" "Desta sensação de estar sempre descobrindo algo novo sobre você, sobre nós, sobre o que podemos construir juntos." "Quem disse que isso vai acabar?" Luan perguntou. "Pretendo continuar te surpreendendo pelos próximos 50 anos." "Tu promete?" "Prometo." Afinal, ele sorriu, olhando para as estrelas que brilhavam sobre 3 corações do vale. Nossa história de amor começou com a maior surpresa de todas. Um encontro que nenhum de nós esperava, que mudou tudo e que nos ensinou que, às vezes, as melhores coisas da vida acontecem quando menos esperamos. "E quando mais precisamos", Letícia completou. "E quando mais precisamos", ele concordou, beijando-a uma vez mais. E assim, sob o mesmo céu estrelado que havia testemunhado seu primeiro encontro, Luan e Letícia Mendes começaram oficialmente a próxima fase de uma história que provava todos os dias que o amor verdadeiro não é apenas uma força que transforma pessoas. É uma força que transforma vidas inteiras, comunidades inteiras e, às vezes, o mundo ao redor. 2 corações que se encontraram no momento mais inesperado possível, descobrindo que, às vezes, a maior riqueza da vida não se mede em números, mas em gestos simples, cuidado genuíno, e na coragem de construir algo bonito e duradouro junto com quem realmente importa. Queridos ouvintes, chegamos ao final desta linda história de Luan e Letícia. Uma história que nos ensina que o amor verdadeiro pode nascer nos momentos mais inesperados e crescer quando nutrido com cuidado, honestidade e propósito compartilhado. Se esta narrativa tocou seus corações como tocou o meu, não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar nos comentários suas próprias histórias de encontros inesperados. Às vezes, a vida tem formas misteriosas de colocar as pessoas certas em nossas vidas, exatamente quando mais precisamos delas. Até a próxima história!